Olá a todos que nos assistem, sejam muito bem-vindos a mais um programa da TV Câmara Municipal de Nova Friburgo. Para darmos início ao programa de hoje, iremos assistir o quadro Fique por Dentro, onde você irá aprender um pouco mais sobre os papéis das comissões permanentes nas casas legislativas. Neste episódio, vamos falar sobre as comissões permanentes da Câmara Municipal, que são destinadas a realizar estudos e investigações sobre temas determinados e ainda representar a Casa. Além disso, as comissões permanentes devem discutir e dar parecer, através do voto da maioria dos seus membros, as proposições e matérias a elas submetidas, mas também podem apresentar proposições à Câmara, realizar audiências públicas com entidades da sociedade civil, receber petições, reclamações, representações ou queixas de qualquer pessoa contra atos ou omissões de autoridades públicas, colher depoimentos de qualquer autoridade ou cidadão e promover iniciativas e campanhas de divulgação de leis ou de outros temas que sejam relevantes para a população. Atualmente, existem 26 comissões permanentes na Câmara Municipal do Rio de Janeiro. Elas tratam de temas como turismo, defesa da mulher, idosos, assuntos urbanos, segurança pública, meio ambiente, entre outros. Todas são compostas por 3 vereadores: presidente, vice-presidente e vogal. A composição das comissões permanentes é determinada pelos líderes partidários, através de representação proporcional dos partidos e dos blocos parlamentares. Caso não haja comum acordo entre as lideranças, haverá eleição para a composição dos membros das comissões. Cada vereador, à exceção dos membros da mesa diretora e dos líderes dos partidos, deverá participar obrigatoriamente de pelo menos uma comissão permanente, mas não pode pertencer a mais de 3. O Diário da Câmara Municipal publicará em todas as suas edições a constituição das comissões permanentes. As comissões permanentes se reúnem todas as segundas-feiras a partir de 14 horas. Elas também podem se reunir extraordinariamente sempre que necessário. Mas essas reuniões extraordinárias devem ser anunciadas no Diário da Câmara Municipal, com 24 horas de antecedência no mínimo. Os membros das comissões permanentes exercem suas funções até o prazo estabelecido para o funcionamento da comissão para a qual foram eleitos ou designados. A eleição da nova composição das comissões será feita na sessão legislativa seguinte, exceto no último ano. Cada sessão legislativa dura 1 ano e é dividida em 2 períodos, um no primeiro semestre, de 15 de fevereiro a 30 de junho, e outro no segundo semestre, de 1º de agosto a 15 de dezembro. As comissões permanentes podem ouvir as opiniões de especialistas externos, de reconhecida competência e também as de representantes de entidades idôneas. Tudo para esclarecer assuntos submetidos à sua apreciação. O convite pode ser feito pelo presidente da comissão ou pela maioria de seus membros. No caso de audiências públicas, poderá haver a presença e a participação do público em geral. No dia a dia da Câmara Municipal, 2 comissões permanentes ganham destaque: a de Justiça e Redação e a de Finanças, Orçamento e Fiscalização Financeira. A primeira deve, entre outras atividades, emitir parecer sobre a constitucionalidade e a legalidade dos projetos de lei, ou seja, indicar quais as propostas devem virar lei. Assim, todos os projetos de lei devem passar por essa comissão para transitar na Câmara. Outra atividade exclusiva dessa comissão é a elaboração do modelo de abaixo-assinado, no caso de projetos de iniciativa popular. Já a Comissão de Finanças, Orçamento e Fiscalização Financeira deve oferecer parecer técnico sobre as questões orçamentárias do município. No primeiro semestre, a comissão deve dar parecer sobre as diretrizes orçamentárias que o prefeito propõe. As diretrizes são as ações que serão realizadas pela Prefeitura no ano seguinte. Já no segundo semestre, a comissão deve oferecer parecer sobre a proposta orçamentária feita pela Prefeitura, que diz a quantidade e os valores das ações que foram definidas nas diretrizes. Além disso, anualmente, a comissão deve dar parecer ao Plano Plurianual, o PPA, que regra os gastos e investimentos para os 4 anos seguintes. No campo das fiscalizações, a Comissão de Finanças tem o poder de solicitar à autoridade governamental responsável que preste os esclarecimentos sobre despesas não autorizadas no prazo de 5 dias. Se não ocorrer essa prestação de contas, ou se ela for insuficiente, a comissão solicitará ao Tribunal de Contas do Município, o TCM, um pronunciamento conclusivo sobre o caso, no prazo de 30 dias.
E se o TCM considerar que a despesa é irregular, a comissão pode propor a suspensão desse gasto. Vale lembrar que no início de todo ano, o prefeito é obrigado a remeter ao TCM a prestação de contas do ano anterior. Importante lembrar ainda que as comissões permanentes só podem opinar sobre aspectos que sejam sua atribuição, ou seja, caso um projeto seja sobre um tema que deva ser apreciado por mais de uma comissão, cada uma deve emitir parecer sobre o aspecto que avalia: saúde, educação, segurança pública, entre outros. E agora vamos falar sobre o que de melhor aconteceu na 33ª sessão ordinária da primeira sessão legislativa, que ocorreu na última terça-feira, dia 8 de junho. Durante o pronunciamento na tribuna da Casa Legislativa, a vereadora Priscila Pita, do Cidadania, falou sobre as supostas perseguições que funcionários da Prefeitura Municipal estariam sofrendo. Uma servidora, como vários do município, vem procurar a gente aqui na Câmara, relatando que estão sofrendo assédio moral, perseguição e coisas que deixam a gente de cabelo em pé. Eu já fui servidora pública, eu sei muito bem o que é isso, porque eu já passei isso. Então, quando eu sempre falo isso, quando a gente passa, a gente sente, e eu sei que as pessoas sentem. As pessoas vêm chorando, pessoas estão tomando remédio, ficando deprimidas, com perseguição. Aí você pega o contra-cheque das pessoas, um salário, vereador Zezinho, R$ 848. E a pessoa levou atestado e não quiseram aceitar o atestado, que a pessoa estava doente. Ainda descontaram ainda. Aí o salário da pessoa, R$ 600. Inclusive, fecham o banheiro e a servidora tem que ficar às 6 horas de serviço dela sem poder ir no banheiro, só pode ir no banheiro quando chegar em casa. Entrei, falei com ela, vamos entrar com processo na justiça contra a prefeitura sobre isso, sobre assédio. E servidor que se sentir prejudicado, entra com o processo também. Porque já que está conversando, está tentando falar, pedir, as coisas não estão funcionando, vamos denunciar. Vamos para o Ministério Público, vamos denunciar, que uma hora vai acabar. Ou vai acabar ou outra coisa vai acontecer nesse município. Porque do jeito que não está, covardia com o servidor público, pelo amor de Deus, né? As pessoas já trabalham, já passam dificuldade danada, ainda chegam no serviço, vai ficar sendo prejudicado, perseguição. Já o vereador Cristiano Guenin, do MDB, falou sobre a precariedade no serviço de iluminação pública. O requerimento é esse aqui, datado do dia 6 de maio, mas que, devido a algumas situações, ele só chegou ao debate aqui na Câmara, o plenário hoje, dia 8 de junho. Mas a resposta chegou para mim no dia 27 de maio, protocolada no meu gabinete, antes desse momento aqui, que é o debate, quiçá se será aprovado ou não. Eu até fico satisfeito com a presteza do governo em se organizar para que não haja uma demora nas respostas dos requerimentos. Mas o que mais me chama a atenção é no mérito das respostas, né? Quem pôde observar aqui a leitura, o item primeiro, eu pergunto se existe algum processo licitatório aberto para a contratação da empresa. E eles disseram o seguinte: sim, processo 8.289 de 21. Perfeito. Aí eu peço cópia do presente, se houver. Aí a resposta que ele me deu é a seguinte: a cópia do presente terá que ser obtida no setor de protocolo através de uma certidão de inteiro teor. Ou seja, vereadores, estão relegando a atividade parlamentar a uma possibilidade de um cidadão comum buscar informações. Então, se vai ser esse é o tratamento que vai ser dispensado à Câmara, quando o vereador quer fazer uma fiscalização, mesmo que essa fiscalização tenha um cunho proativo, no sentido de organizar, de ajudar o Executivo a fomentar essa questão, eu acho que essa resposta aqui não cabe para um pedido de requerimento de informação. A cópia do processo tem que ser mandada, sim, via digital. O item 3, eu perguntei se existe cronograma de atuação para as trocas das lâmpadas, né, para os próximos meses. A resposta foi essa aqui, ó: só será feito um cronograma após a chegada dos veículos que serão utilizados na iluminação pública. Ou seja, não tem cronograma nenhum. O cronograma que tem é atender os parceiros do governo. A verdade é essa.
Eu não sou parceiro do governo, então os meus pedidos não vão ser atendidos. Eu estou ali na rua Teresópolis, ali na Rua da Feira, uma senhora manda todo dia para mim pedido de iluminação. A resposta que eu dou para ela é qual? O que eu falo para ela? Que é uma simples cidadã que está clamando por uma lâmpada no poste. Ah, dona fulana, eu estou pedindo. Sabe o que eu vou passar a fazer? Todos os protocolos que eu tenho feito, eu vou fazer um montante e vou ter que acionar os mecanismos legais. Que seja uma ação popular, que seja uma ação civil pública, que seja uma representação simples, para ver se a coisa funciona. Porque, infelizmente, não está sendo atendida a população. E eles produzem prova contra si. O mais bacana é isso. Eu peço aqui também, toda a questão da Frinstal, que eu peço aqui cópia do termo, como foi feito isso. Aí ele diz que a Energisa cedeu gratuitamente, tudo bem e tal, mas não tem um termo, não tem um documento, não tem nada, não informa nada. Por quê? Porque não tem. Faz a moda vão-se embora. Na administração pública isso não cabe. Você tem que colocar no papel até os serviços de doações. O ex-vereador, ex-deputado Anderson Nogueira, aprovou uma lei aqui nessa casa que todas as doações precisam ser formalizadas. O objetivo maior do requerimento foi também para a gente entender a utilização desses recursos. Inclusive, ontem eu conversava com o vereador Max Bill sobre o uso desse recurso. A Lei 3.243 de 2003, que disciplinou, né, a cobrança da contribuição de iluminação pública, ela trouxe em um dos seus parágrafos a seguinte mensagem: os recursos oriundos da arrecadação da contribuição de iluminação pública serão usados preferencialmente no serviço de custeio e manutenção da rede. Ora, se você cria uma contribuição de iluminação pública para custear um serviço, é óbvio que esse recurso tem que ser usado para o fim que foi criado. Só que o que a gente vê acontecer ao longo dos anos, desde 2003 para cá, foi que o município utiliza da maior parte desses recursos para pagar as contas de energia dos próprios públicos. E aí deixa ao segundo plano o serviço que originalmente embasou a criação da contribuição. E aí o município não tem uma normativa dele ter que aplicar um mínimo para poder manter os serviços de iluminação pública. Não tem. Ele faz de acordo com o que ele pode fazer. E qual é o resultado disso que a gente está vendo aí ao longo de décadas? Dificuldade, volta e meia não consegue fazer uma licitação, não tem. Aí eu fico imaginando, será que essa dificuldade já não é proposital? Porque se ter uma empresa para fazer a troca, o recurso vai ter que ser usado para isso. Aí eu não vou poder, aí não vai sobrar recurso para eu pagar as contas. Será que não é por isso? Assim, eu estou até fazendo uma ilação aqui, mas é o que a gente percebe. Porque há quanto tempo não tem uma empresa para prestar serviço de iluminação pública na cidade? Não é de agora, não. Isso vem de anos e anos e anos. É sempre esse rolo. Sabe, eu acho que garantir na lei um mínimo de aplicação desses recursos para esses serviços é o básico que a casa pode fazer e, obviamente, o município precisa cumprir. Porque enquanto não tem iluminação, pela resposta que está aqui, todo mês, todo mundo paga a conta de luz aqui. É R$20, é 15, é 17, 18, esse dinheiro vai para lá. O município pega esse dinheiro para pagar a conta dos gastos que tem de energia elétrica aí nas escolas, nos hospitais, e não investe ali no poste para clarear a rua para as pessoas, está tendo um desvirtuamento do uso do recurso. É o que eu consigo ver. No campo tributário, eu, sinceramente, fica até difícil de você explicar isso. Se cria uma contribuição para custear um serviço, mas, na verdade, o fruto dessa contribuição está indo para outra situação. Né? Então, acho que é um tema importante que a gente tem que se debruçar, e não vou retirar o requerimento, vai ficar aqui, porque eu quero essas respostas completas aqui, porque se não chegar, vou tornar a pedir e a gente vai ficar nessa queda de braço. Porque o vereador tem que ser respondido naquilo que ele pede. Eu não estou pedindo nada demais, estou pedindo a cópia de processos. Se não tem, diga, não tem. Mas dizer que eu tenho que ir lá no protocolo, através de uma certidão de inteiro teor pegar... Ainda nos pronunciamentos na tribuna, o vereador Marcinho Alves teceu críticas à Secretaria Municipal de Saúde. Na última convocação da secretária de Saúde a essa casa, ela teve a primeira apresentação
do primeiro quadrimestre, mas teve uma convocação da secretária de Saúde a esta casa. E naquela convocação à secretária de Saúde, eu perguntei a ela sobre o processo 907/2021, que foi o primeiro processo de compra de medicamento para o Covid. O processo foi aberto no dia 18 de janeiro e esse processo, ele tramitou, cotou e, por algum motivo, esse processo ele foi cortado pela metade. Ou seja, nós tínhamos compra de medicamento para 6 meses e aí a gente quer entender, porque se a secretária de Saúde fala que o problema está dentro da Procuradoria, alguém tem que se manifestar, porque isso é muito grave. Porque naquele processo de compra por 6 meses, hoje nós sentimos o reflexo da falta do medicamento dentro do hospital. Principalmente o medicamento Tocilizumab, que ele tinha uma compra de 300 ampolas, foi cortado pela metade. Tudo foi cortado pela metade. Fentanila, Propofol, Midazolam, principalmente medicamento usado no kit intubação dos pacientes intubados no CTI Covid no Hospital Raul Sertan e outros pacientes também internados em outra área de CTI, que esses medicamentos psicotrópicos eles não são usados só para o paciente com Covid. É um medicamento usado para o paciente ficar sedado. Então, é uma situação muito grave, porque se comprovar que nós tínhamos o recurso para pagar o medicamento, por que o medicamento foi cortado pela metade e hoje a gente sofre com o desabastecimento desse medicamento? Final de semana eu fui no Hospital Raul Sertan na sexta-feira à noite, encontrei a farmácia do Hospital Raul Sertan faltando principalmente esses medicamentos. Então isso é muito grave, a secretária vai ter que comparecer a essa casa para poder ela prestar o esclarecimento. Outra situação também muito grave, vereador Zezinho, na segunda compra do medicamento Covid, que é o processo 7548/2021, que é o segundo processo de compra para o medicamento Covid, teve uma empresa que cotou quase 6 milhões de reais. Por algum motivo que essa empresa cotou, foi disponibilizada até as notas de empenho, essa empresa falou que ela não poderia disponibilizar os medicamentos. Essa empresa tem que ser multada e tem que ficar 2 anos sem fornecer, sem participar de licitação. Eu quero essas penalidades, quero ver qual é as decisões que estão sendo tomadas na questão da Procuradoria. Outra situação também que me traz assim, uma situação que eu fico um pouco pasmo, é como que tem um documento aqui que eu quero explicação de um servidor que realmente precisa de receber, ele tem uma ação contra a empresa que fornece alimentação no Hospital Raul Sertan e a Procuradoria, por algum motivo, queria que bloqueasse R$ 55.380,69 para pagar esse servidor, ou seja, isso não cabe à Procuradoria fazer. E tem um parecer de dentro do gabinete do prefeito pedindo que o pagamento não fosse bloqueado. Então a gente entende que a cozinha do Hospital Raul Sertan, ela passou por uns problemas esses dias, o vereador Zezinho até me ligou que a dona da empresa não queria, né, Zezinho? Eu fui lá, não iria fornecer alimentação, por algum motivo de algum bloqueio, de algum pagamento. Isso é muito grave. Eu não vou dizer que isso está acontecendo aqui não, Claudilão, mas eu já vi muito dessa história no passado. Se bloqueia, cria dificuldades, a empresa vai embora, aí entra a tal empresa que está sendo investigada. Isso aqui é uma ideia, né? Porque se isso acontecer, eu vou falar, pô, esquece que a máquina está amarrando para poder as coisas não funcionar, para poder aquela empresa que presta um serviço bom para o município, ela de alguma maneira se afastar e entrar aquela que sempre prestou um péssimo serviço para o município. Então isso é uma situação muito delicada, a situação tem que ser esclarecida e eu acredito que eu não tenha dúvidas que a procuradora do município vai comparecer no dia 18, sexta-feira, às 14 horas, a essa casa. Outro vereador a falar sobre a saúde foi o vereador José Roberto Fuli, que apresentou um projeto de indicação legislativa para a criação do Dia Municipal do Combate ao Câncer no âmbito do município de Nova Friburgo. Esse projeto que ora trago, senhor presidente, a gente que tem uma luta grande, já há muitos anos aí pela retomada do Hospital Oncológico aqui da região, Hospital Estadual Francisco Faria, uma luta de longos anos que a gente tem fé em Deus que vamos conseguir. E a gente acompanha, eu tive minha irmã com câncer, a luta que ela teve. E a gente tem, a cada momento, cada dos senhores vereadores também, recebe notícia, fulano faleceu, o que? Câncer. Ah, fulano descobriu um câncer, não sabe como é que vai tratar, está preocupado. Que é toda doença, quando você descobre o laudo, o diagnóstico, você fica meio apreensivo, mas muita gente, quando pega
o laudo de neoplasia maligna, que está com câncer, o pessoal logo pensa na morte. O pessoal logo pensa que vai morrer, é a depressão, é aquela situação, um problema que a pessoa começa, toda a família a sofrer. E a gente tem todos os problemas que todos já conhecem, que é distância, que é tudo isso que acontece de transporte, enfim. Mas nós temos dia 4 de fevereiro, né, que é comemorado o Dia Mundial de Combate ao Câncer. Eu, por exemplo, eu tenho até um vizinho lá que final de semana, ele tentou, foi para Cantagalo, Sumidouro, perdão, tentar lá fazer tentar colocar uma sonda, porque o câncer dele já tomou a garganta, ele não consegue engolir mais nada, está emagrecendo, não bebe, estava com fome, e foi uma luta. Mas, graças a Deus, também não conseguiu lá em Sumidouro, mas conseguiu vir, a família se juntou, conseguiu fazer a cirurgia nele, acho que no Hospital Serrano, conseguiram colocar a sonda. E é muito triste, você vê a pessoa que tinha toda a saúde, trabalhava, né? A gente conhece a vida dele de muitos anos e hoje está ali definhando com essa doença, lutando. Muito triste. E esse dia é um dia porque tudo trabalha na prevenção, a prevenção é tudo nessa vida. Então o Dia Mundial, vou até ler aqui, ó. O presente projeto de lei é relevante, haja vista tratar-se de enfermidade que pode acometer diferentes regiões do corpo, de homens e mulheres. O câncer, neoplasia, é responsável pela morte de mais de 7 milhões de pessoas por ano. Isso demonstra o poder de fatalidade relacionado a esse tipo de doença. Entre várias ações realizadas pelo mundo, a elevada incidência de tumores malignos também deu origem ao Dia Mundial do Câncer. Há cerca de 40 anos, a descoberta do câncer era uma sentença de morte, além da qualidade inferior dos tratamentos disponíveis, um aspecto que contribuía consideravelmente para o número de óbitos. O diagnóstico tardio. Com a evolução da medicina, amparada em pesquisa aprofundada e as campanhas de conscientização, esse cenário mudou. Mesmo assim, a estimativa de novos casos preocupa. Diante disso, é sempre oportuno falar sobre o Dia Mundial do Câncer, com esses principais detalhes sobre ele na sequência. O que é o Dia Mundial do Câncer? Repetido anualmente em 4 de fevereiro, esse dia resulta de uma ação mundial desenvolvida e conduzida pela UICC, União Internacional para o Controle do Câncer. A iniciativa é endossada não só pela OMS, Organização Mundial de Saúde, mas por secretarias de saúde espalhadas por todo o planeta. Como ele surgiu? Essa campanha anual de conscientização em torno do câncer surgiu em 2000, em evento da Cúpula Mundial contra o Câncer para o Novo Milênio. Na época, houve um compromisso internacional em prol da promoção de estudos voltados tanto à prevenção quanto ao tratamento de tumores malignos. Ao mesmo tempo, ficou evidente a necessidade de se intensificar a divulgação de dados, com a intenção de alertar a população para o problema. Qual a importância do Dia Mundial do Câncer? Um detalhe importante sobre o câncer é que, em diversos casos, a descoberta precoce seguida de tratamento adequado ajuda a salvar muitas vidas. O mesmo raciocínio se aplica à prevenção. Por isso, o Dia Mundial do Câncer chama a atenção para ambos os pontos. A ideia é informar que muitas variantes comuns de tumores podem ser evitadas, como câncer de pulmão. Por ano, 2 milhões de indivíduos são vítimas da doença devido à atenção dada ao tema. Mas pessoas ficam cientes dos riscos do tabagismo, principal causa desse tipo de tumor no mundo. Não é o único causador, o tabagismo do câncer de pulmão, mas é um deles, um dos principais. Aí se espera-se com o presente projeto de lei que o Dia Municipal, né, que o dia que é comemorado dia 4 de fevereiro, Dia Mundial do Câncer, também seja comemorado, mas como Dia Municipal na nossa cidade. E esse dia possa levar informações valiosas sobre o problema e um número crescente de pessoas, para que conheçam as medidas de prevenção, além de se tornarem cientes da importância do diagnóstico precoce para o sucesso do tratamento apropriado. E o que se espera com esse dia de conscientização, de prevenção ao câncer, é que possamos juntos, ou que o município possa, seja em praça pública, após a pandemia, que o tomógrafo que o Estado do Rio de Janeiro tem, que já teve aqui por várias vezes, o tomógrafo móvel, o mamógrafo,
consigo sim. Nesse dia, possa ali estar fazendo até, que às vezes a filha é grande de mamografia, de tomografia, nesse dia o caminhão possa estar, de repente, fazendo esses testes, possa ser levado a importância. Muitos homens, muitos de nós, antigamente era uma luta para conseguir fazer, para conscientizar e fazer o exame de próstata. Muitos homens morreram por causa de preconceito, por causa de muita coisa, por não ter conhecimento precoce, né, antecipado da importância de fazer um diagnóstico a partir dos 40 anos do exame de próstata. E hoje a gente verifica que muitas pessoas já conseguem se salvar, assim, conseguem buscar um tratamento rápido quando precocemente se descobre. Eu tive na família, tem amigos que já fizeram tratamento de cirurgia de próstata e está aí vivendo. A minha irmã, graças a Deus, está sobrevivendo, né? Está vivendo. Outros não tiveram a mesma chance. E triste quando você olha uma criança com a leucemia, é muito triste. Eu fui lá no INCA lá também, a coisa, né? Mas esse dia é um dia para conscientização, que a gente possa se unir e tentar fazer que as pessoas deixem o preconceito de lado, como o André disse, e se cuidem, porque precisamos. A pandemia vai passar, mas o câncer já vem matando há muitos anos e vai continuar, infelizmente. Imunidade baixa, nessa pandemia o caso deles é ruim. Parabenizo a AMA pelo trabalho e queria pedir discussão única, presidente. E também na 33ª sessão ordinária, os vereadores aprovaram uma indicação legislativa do vereador Zezinho do Caminhão, que pedia o retorno das sessões ordinárias a partir das 18 horas. Isso a partir do dia 15 de junho. O que tem acontecido aqui? Primeiro que todos os parlamentares dessa casa sabem muito bem que é tradicional as nossas sessões ser às 18 horas. Isso é fato, isso é de conhecimento de todos, né? Há décadas e mais décadas que as sessões sempre às 18 horas, só a mudança quando há uma excepcionalidade, período de eleição, né, passa o horário para a parte da manhã. Houve excepcionalidade na questão da pandemia, né, mas não tem funcionado. Não tem dado certo esse horário, as sessões aqui, né? Tem dia que o vereador Wallace, inclusive, poderia confirmar que ele estava aqui defendendo um projeto e teve que parar, porque só tinham 8 vereadores aqui na sessão. Né, os vereadores, diante dos seus compromissos, né, e o horário comercial, ele é imprescindível para que nós possamos atuar, né, porque o horário comercial é o quê? De 7 às 17 horas, na maioria dos locais que nós temos que frequentar, porque já que nós somos um despachante de problemas, né, muitos problemas que a sociedade não consegue resolver, ela nos procura, né, em questões pontuais como em questões da coletividade, né? Nós não conseguimos fugir disso, nenhum parlamento nesse país foge disso. Então, nós estamos ficando dentro de uma Câmara de Vereadores, né, impossibilitado de resolver uma série de gamas de situações que nós nos colocamos como, digamos, o agente para ver isso num período de eleição, e chega no momento, nós estamos aqui dentro da Câmara de Vereadores com um número reduzido, porque muitos optaram em cumprir com aquilo que tinha tratado, né, com o eleitorado, com a população, e aí deixa, digamos, a instituição Câmara, né, numa situação muito ruim. Teve sessões, vereadora Maiato, nós terminamos com 6 vereadores aqui. Então, passando para ele, para a parte noturna, a possibilidade das pessoas terem os seus compromissos a serem resolvidos durante o dia, e à noite cumprir com aquilo que ele se propôs, porque ele sabe que a sessão seria às 18 horas. E agora vamos ao quadro Vereadores em Ação. Ao fim da sessão plenária, a nossa equipe de reportagem conversou com alguns parlamentares. E a vereadora Maiara Felício, do PT, falou sobre o aumento da violência aqui na cidade, que, segundo ela, vem sendo agravada devido à falta de iluminação pública. Acho que é o anseio geral da população, né? Que é a agilidade. Nós precisamos manter nossas luzes acesas
porque ela pode garantir também a segurança da nossa população. Nós estamos numa cidade que é conhecida por ser pacífica, né? Mas quando a gente se debruça para ver nos últimos números, a gente se depara com um aumento da violência, aumento nas tentativas de assalto, até aquelas que colocam em risco as nossas mulheres, né? Que são as mais vulneráveis quando a gente fala de segurança, né? Então, quando a gente fala de transporte público de qualidade, iluminação pública, né, ali em dia com a população, a gente fala também da segurança pública, porque isso tudo perpassa nós, precisamos sair à noite, né? Seja para estudar, às vezes voltar do trabalho. Quando a gente levanta campanhas contra o feminicídio, contra a violência contra a mulher, né, a gente fala diretamente de políticas públicas que podem ser determinantes para a qualidade da vida das nossas friburguenses. Outro vereador a falar sobre a iluminação pública foi o vereador do PL, Cláudio Leandro. Nossa insatisfação é mais ou menos, a gente é o espelho e o reflexo da população lá, né? A gente percebe a deficiência que o poder público está tendo nesse aspecto, da questão da iluminação, tanto é que hoje o debate foi intenso hoje em questão da iluminação. A gente cobra muito de uma resposta do executivo, porque para a gente poder passar essa informação para a população. Não só a parte de iluminação, a parte de capina, a parte de serviços essenciais da população. E isso daí vem aumentando, isso está virando um rolo que a gente não está conseguindo dar conta de passar essas informações para a população. E justamente em relação a esse assunto, eu provoquei uma reunião para a semana que vem com o prefeito, juntamente com outros vereadores, para a gente tentar achar uma solução. Porque a população precisa de resposta, a população precisa desses atendimentos. Nós estamos vendo uma crescente de incidentes relacionados principalmente à iluminação, aglomerações de jovens, até através das drogas, roubos. Então, assim, são problemas que pontuam e nós somos cobrados por isso. A nossa maior preocupação é para o bem-estar da população e a população tem certeza, está ciente que nós estamos cobrando isso do Executivo. E o vereador professor André, também do PL, falou sobre o requerimento de informação de sua autoria, referente à aplicação de multas por parte dos agentes da Secretaria Municipal de Ordem e Mobilidade Urbana. A gente está batalhando muito sobre a transparência para a população de forma geral, seja em qual assunto que for. E devido ao que está acontecendo, tantas multas que foram aplicadas esse ano, uma coisa absurda. Então é mais que obrigação que o governo municipal deixe claro, vai dar um trabalho para eles? Vai. Mas, ao mesmo tempo, vai dar transparência para todos. Precisamos saber como foi feita essas multas, os valores e também para onde está sendo destinada essa verba que está sendo arrecadada através das multas. Temos que ter transparência sim, porque a transparência sempre foi uma arma importante contra a corrupção. Então, vamos trabalhar com a transparência, vamos mostrar para o povo, vamos trabalhar. Nós também conversamos com o vereador Maicon Queiroz, do PSC. Ele falou sobre um requerimento de informação de sua autoria que questiona o Executivo quanto ao uso das verbas que seriam destinadas para a realização do Carnaval. No início do ano, muitos lembram que aqui no plenário da Câmara mesmo, tem até vídeo registrado, eu fiz uma indicação executiva para que o prefeito do município, Johnny Maicon, utilizasse a verba do Carnaval para a saúde do município. Porque o que está fazendo ter todos esses problemas que estão impedindo o carnaval, eventos, tudo, é a saúde. Nada mais justo que ele pegar a verba do carnaval, né, e se utilizar na saúde para que a gente ajude a resolver logo essa problemática toda. Mas, enfim, passou-se o tempo, né, ele não respondeu o que fez com o dinheiro do carnaval, teve inclusive indicação, porque na verdade a gente queria utilizar a questão da verba de estrutura do carnaval, que são mais de R$1 milhão. 600 mil são destinados a blocos de escolas de samba e enredo. Esse dinheiro também que as escolas precisam, pessoas passando fome e necessidade, inclusive teve indicação de 2 vereadoras para um auxílio a esse pessoal, e infelizmente nem respondeu também, ou seja, ele não fez nem uma coisa, nem outra, não disse o que fez com dinheiro, não disse se já gastou, não pegou o pessoal da escola de samba, o pessoal que lidar com o carnaval, ajudou também, uma parte, não empregou na saúde, não fez nada. E a gente quer saber o que ele fez com esse dinheiro. Será que o prefeito ele já gastou esse dinheiro de repente, né, em algo e não quer falar para a população? Porque são mais de R$1 milhão. Para onde foi esse dinheiro?
com o que foi feito esse dinheiro. Porque o governo que prega tanta economia e a gente vê a cidade num caos total, já assim, são 6 meses, tem que dizer o que ele está fazendo com o dinheiro, que não dá para entender. Uma economia como o governo prega, com a situação caótica e falta de várias coisas na cidade e principalmente na nossa saúde. Então a gente quer saber o que foi feito com o dinheiro do Carnaval. Outro vereador a falar com a nossa equipe ao término da sessão foi o vereador Wallace Piran, do PSDB, que também apresentou um requerimento de informação referente à extinção da Secretaria Municipal de Políticas sobre Drogas. A gente está com a Secretaria de Política sobre Drogas, entrou em extinção, né? E isso deixa a gente muito preocupado, principalmente eu que sou morador lá em São Geraldo, morador de bairro, em toda a cidade, né? O que está sendo feito e o que vai ser feito em prol, principalmente dos nossos jovens, em situação de vulnerabilidade, situação de risco, né? Química, né? A situação química, de bebida, de estar em caminhos negativos, que podem ser feitos para ajudar esses jovens. Espero que o Poder Executivo, no âmbito do seu início agora, possa agregar forças e colocar esse trabalho, então, em outra secretaria. Já que essa secretaria entrou em extinção, nós não podemos, num momento difícil desde pandemia, onde as famílias deixam as crianças, muitas vezes, sem escola, porque, né, ficou sem estarem estudando, e as crianças, muitas vezes, estão na rua, entrando em caminhos errados. Mais do que nunca, nós precisamos de voltar com esse trabalho de política sobre droga. A secretaria que entrou em extinção não poderia entrar. Eu peço mais uma vez ao governo que fique atento a toda essa situação e se essa secretaria não puder voltar, não puder retornar à Secretaria de Política sobre Drogas, mas que esses jovens, principalmente, seja atendido, então, na Secretaria de Assistência Social, mas que haja um jeito de somar em prol do jovem de Nova Friburgo. E no fechamento do quadro Vereadores em Ação, nós falamos com o Zezinho do Caminhão do PSB. Ele falou sobre o seu projeto de resolução legislativa, que pediu o retorno das sessões ordinárias a partir das 18 horas, começando a valer a partir do dia 15 de junho. A matéria foi aprovada por unanimidade. Nós apresentamos uma resolução para que as sessões retornassem às 18 horas. Inclusive foi assinada em conjunto com a vereadora Priscila Pita. Por quê? Porque é aquele modelo que não deu certo. A sessão começando às 9 horas, boa parte dos parlamentares, porque assumiram compromisso, né, do dia a dia, não conseguia estar presente. Teve momentos aqui de nós termos 8 vereadores em plenário e o projeto precisando de um quórum mínimo de 11 para ser aprovado. Né? Então, olha a dificuldade. Então, não deu certo. Né? Num primeiro momento, atendeu a questão da pandemia, que nós estamos vivendo nesse momento, o auge, mas aquilo que não funciona tem que ser mudado. E por que essa excepcionalidade hoje? Porque, na verdade, nós apresentamos uma resolução com uma data definida para começar as sessões às 18 horas a partir do próximo dia 15. Só que nós teríamos a sessão de hoje e a próxima para votar essa resolução. O certo seria na próxima. Mas a próxima é uma sessão específica. Então, nós não podemos votar nenhuma outra matéria a não for aquele assunto para ser discutido. Então, eu entrei com a resolução, porque senão, com a excepcionalidade, porque senão nós perderíamos tempo e aquela resolução perderia o efeito. Então, a proposta é justamente para essa, que as sessões voltem às 18 horas, para que a gente tenha um plenário, né, atuante, com a participação maior possível dos vereadores. Vamos falar agora sobre a 34ª sessão ordinária que aconteceu na última quinta-feira, dia 10 de junho, e teve pauta única com a convocação do secretário municipal de Ordem e Mobilidade Urbana, Fabrício Medeiros. O secretário foi até a Casa Legislativa para responder uma série de questionamentos dos vereadores, principalmente em relação ao alto número de multas aplicadas na cidade. E um dos primeiros vereadores a questionar o secretário foi Carlinhos do Quico, do PROS. A respeito do guarda que aplicou quase 1.900 multas em pouco período. Eu queria saber, assim, qual a explicação que o senhor poderia passar para a gente aqui, o porquê de tanta multa de uma pessoa só. Em resposta, o secretário informou que, após realizar um cálculo, verificou estatisticamente que a quantidade de multas aplicadas pelo agente citado está dentro da realidade. Percebi que ele realizou, né, durante o expediente dele, considerando todas as horas trabalhadas em janeiro e fevereiro, inclusive nos dias que ele realizou plantão aos finais de semana, que ele realizou a média de uma autuação a cada 10 minutos, o que é perfeita e humanamente possível.
tá? Dada a quantidade de infrações que é possível observar. Se você parar em qualquer esquina do centro da cidade, você consegue observar esse tanto aí, ou até mais do que uma infração a cada 10 minutos. Ainda de acordo com o secretário Fabrício Medeiros, a utilização de dispositivos eletrônicos auxilia na aplicação de multas em um curto período de tempo. Com a facilitação do dispositivo eletrônico de autuação, se você está no mesmo local, né, acabou de visualizar um condutor sem o cinto de segurança, se você visualiza em seguida outro condutor sem cinto de segurança, você não leva 30 segundos para preencher um novo auto de infração, porque se você está no mesmo endereço, o dispositivo ele já armazenou aquele último endereço da infração anterior e também a mesma infração. Então ele sempre, é como se fosse um copia e cola da última infração, ele já mantém ali a título de facilitação. Também durante a sessão, a vereadora Priscila Pita, do Cidadania, questionou o secretário sobre o termo utilizado por ele há alguns meses, dizendo que a cidade de Nova Friburgo é um berço de infratores. Realmente fui infeliz no termo berço de infratores, né? Quero até me desculpar diante de toda a população, tá? Poderia ter usado um sinônimo para chegar a esse mesmo termo. Tá? Porém, em momento nenhum, foi eu que disse que a população teria que voltar para a autoescola. Tá? Muito pelo contrário, eu ouvi isso aqui de alguém da Câmara, tá? Uma conclusão através do termo que eu utilizei. O secretário Fabrício Medeiros ainda citou algumas infrações que são cometidas com frequência pelos condutores friburguenses. Achar que fazer determinada situação rapidinho, pode. Né? Ah, deixei meu carro em fila dupla só porque fui na padaria. Deixei meu carro em fila dupla só porque fui comprar um remédio. Não deixa ser infração. Né? O prejuízo à fluidez, o prejuízo à segurança do trânsito que você causa por um motivo pessoal, que muitas vezes é até justificável, tá? Na verdade explica, mas não justifica, tá? Não deixa de ser infração. E ao fim da sessão, o secretário falou sobre a atual linha de gestão da Secretaria de Ordem e Mobilidade Urbana. Nesse primeiro ano, a gente está montando toda uma estrutura para que nos anos subsequentes a gente consiga efetivamente executar muita coisa, né? Esse ano está sendo mais de planejamento e execuções pontuais de acordo com os materiais que a gente consegue, né? Que a gente dispõe. A única coisa que pelo menos deixaram em grande quantidade para a gente é tinta, que é o que a gente mais tem feito, sinalização horizontal. Então, o que a gente não fez ainda é falta meramente de recurso ou previsão orçamentária. Ao fim da 34ª sessão ordinária, nós conversamos com a vereadora Priscila Pita. De acordo com ela, a convocação do secretário Fabrício Medeiros atendeu às suas expectativas. A gente questionou a questão das 14 mil multas dadas no município e que continuam, né, sendo aplicadas. Ele diz que está tudo dentro da legalidade, que os agentes estão fazendo, que realmente Friburgo a pessoa consegue, né, faz muita infração. Ele até se desculpou numa fala que eu questionei ele, que ele chamou lá no começo, lá em questionamento das 14 mil multas, ele falou que Friburgo era um berço de infratores, até pediu desculpas ali na plenária, ali, dizendo que não deveria ter usado esse termo, né, que ele foi infeliz. Então, tipo assim, então, pelo menos está reconhecendo o erro, isso é um grande ponto. A gente tem visto também que ele tem melhorado o fluxo da cidade, como eu falei com ele, o senhor melhorou o fluxo, você está botando vaga de 20 minutos, entendeu? Está dando mais fluidez, botou vaga para os aplicativos. Aí, o meu questionamento com ele foi assim, por que não ter feito isso antes de dar essas mãos de multas? Por que não ter, antes de prejudicar a população, antes de ficar aplicando multa, não ter conversado, dialogado, né? Pedido à população, orientado, e começar a botar as placas, entendeu? Mas isso aí ele falou que naquele momento ele não tinha essa expectativa, que ele estava arrumando ainda, que ele não tinha tido tempo hábil para estar resolvendo. Questionei ele a questão dos reboques, que, né, que quando você está com seu carro para vem, reboque leva para esmomo também. Ele falou assim, falei com ele, porque às vezes você está com a chave do lado, você pode tirar e eles rebocam assim mesmo. E ele me questionou que não está acontecendo isso, mas a gente sinalizou que está acontecendo sim no município. Inclusive, eu estou com um projeto de lei dentro da casa para regulamentar isso, tá? Para o cidadão ficar respaldado em relação a isso. Questionei ele a questão do turismo em nossa cidade, que no final de semana a gente viu os carros sendo rebocados e as pessoas podendo tirar o carro na segunda-feira.
e o turista vai embora da cidade falando mal e nem volta mais. Aí ele até, uma ideia que eu sugeri a ele, a questão do Suspiro ali, que hoje ali é um ponto turístico onde as pessoas param, onde que eles fizeram aquela vaga de ônibus, retirar e botar em outro ponto para os carros poder estacionar ali, que ele dá para estacionar bastante carro de turismo e, graças a Deus, ele falou que isso já está em andamento, que vai ser feito lá, talvez essa semana ainda, para poder devolver aquela vaga para o turista, né? Então, isso é um ponto que eu fiquei feliz nesse aspecto. Eu estava cobrando isso a ele, e eles já estavam também viram que não fizeram a coisa correta, então, reverter no quadro. Então, tipo assim, satisfeita com umas respostas, sim, que pelo menos a gente está vendo que alguma coisa está começando a funcionar depois das nossas cobranças, nossas reivindicações, né? Mas eu vou continuar fiscalizando, vou continuar olhando para que as coisas funcionem da maneira melhor para a gente, população. Meu interesse é funcionar para a gente, população. Então, a resposta dele foi ok, algumas a gente ficou meio em dúvida, até questionei ele uma situação que eu não sabia, que, segundo informação, ele tem direito, ele pode multar também, inclusive ele também está multando o cidadão. Eu falei que eu nunca vi um secretário multar, mas ele falou que ele tem autonomia, está dentro do artigo lá que ele pode fazê-lo. Vou até procurar me informar sobre o artigo para ver se realmente pode. Mas, no geral, é bom para esclarecimento para a população. A gente vai estar postando isso aí. Ainda durante a entrevista, a vereadora citou alguns acontecimentos que podem ser considerados para lá de inusitados. Segundo ela, os agentes da SMOMO rebocaram um veículo que estaria parado em um local irregular, mas no momento da ação não enxergaram que havia uma idosa dentro do veículo. Rebocaram um carro de uma menina e levaram para a SMOMO. Quando ela chegou para pegar o seu carro, o carro não estava no local, ela correu lá para a SMOMO poder retirar o carro. Gente, população, a mãe dela estava dentro do carro. Eles rebocaram o carro com uma senhora dentro. E eles só foram saber que tinha uma senhora dentro do carro porque a filha chegou lá desesperada na Altran, e que eles foram abrir o carro, tinha uma senhora sentada dentro do carro. E a senhora tem um problema de Alzheimer, acho que está dormindo. Quer dizer, eles rebocaram o carro do centro da cidade para o SMOMO, senhora lá dentro. E eles não viram uma senhora dentro do carro. Aí uma pergunta que eu fiz a ele, que eu questionei ele, é o seguinte: se eles não viram uma senhora dentro do carro, como é que eles conseguem ver a pessoa sem cinto de segurança quando o vidro está fechado? Aí segue naquela raciocínio, a Thundercat tem visão além do alcance, porque nesse caso eles não tiveram visão além do alcance, não, porque eles rebocaram o carro com uma senhora dentro do carro. Então fica aí minha pergunta e minha dica, para a população ficar atenta. E assim chegamos ao fim de mais um programa TV Câmara, que vai ficando por aqui. A você aí de casa, meu muito obrigado pela sua audiência, sua companhia e o seu carinho. Fiquem com Deus, uma ótima noite e até a próxima segunda-feira com mais um programa inédito aqui na TV Câmara.